O tema da minha pregação hoje, põe ele, por favor, meu irmão. Já está ali. A restauração do povo de Deus. Eu só estou apenas dando sequência nos capítulos de Daniel. E esse capítulo 9 é algo maravilhoso e você vai ver o porquê. Aqui, Jeremias, Isaías e outros profetas haviam profetizado a respeito do futuro do povo de Deus de Israel. Eles tinham dito o seguinte: olha, se vocês não se arrependerem de seus pecados, se vocês não se curvarem apenas diante do Senhor, a Babilônia virá e vai subjugar vocês, vai escravizar vocês. E então, durante anos, Jeremias, Isaías e outros profetas fizeram isto. O povo não se arrependeu de seus pecados. E a consequência foi drástica. Os irmãos têm acompanhado, de fato perceberam que a Babilônia veio, dizimou Israel, o pouco que sobrou foi levado como escravo para a Babilônia. Aqui nós estamos, nesse capítulo de Daniel, por volta do ano 605 a.C. Eles tiveram essa promessa de que se eles desobedecessem, eles seriam escravos. Mas também, eles tinham uma outra promessa a qual eles criam. O Senhor tinha dito que se eles fossem levados como escravos, e foram, 70 anos depois do cativeiro, da escravidão, eles seriam restaurados e retornariam à sua nação. E agora, Israel, foi levado no ano 605, e aqui no capítulo 9, está por volta do ano 539 e 537 a.C., ou seja, falta ali cerca de 2 anos para o cumprimento dessa profecia, da restauração do povo de Deus. E então nós vemos que Daniel faz uma fabulosa oração nesse capítulo 9. Eu sempre falo para os irmãos, leiam um capítulo antes, para que vocês possam entender melhor a ministração, mas hoje eu vou fazer questão de ler toda a oração de Daniel, porque é uma confissão de pecado do profeta, mas é uma confissão de pecado minha e sua também, que nós devemos fazer diante do Senhor. Daniel aqui está com 82 anos, rico, influente, senhor de idade. E mesmo assim, sabendo que ele veio da escravidão, da miséria, provavelmente órfão, e agora está numa posição totalmente diferente, depois de uma vida inteira de fidelidade a Deus, Daniel terminando a sua jornada, Daniel ora. Vamos acompanhar Daniel capítulo 9, versículo 1. Daniel 9, 1, diz assim a Escritura: No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que se falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Ou seja, que ele está dizendo, olha, estudando a Escritura, o livro dos profetas de Jeremias, de Isaías, eu entendi que a profecia iria durar 70 anos. E então está ali há 2 anos de se cumprir o que Jeremias tinha profetizado. Verso 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com coração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza, símbolos de humilhação. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse. E aqui começa a oração do profeta Daniel. Acompanhe comigo, por favor. Ah, Senhor Deus grande e temível. Daniel não começa orando, Paizinho, querido Deus. Olha a oração. Deus grande e temível. Olha a reverência que ele tinha para com o Senhor. Assim ele começa orando. Ah, Senhor Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram, aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo o Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde tens lançado por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis,
aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos nos rebelado contra ele. E não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andar nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Verso 11. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Que ele está dizendo, olha, nunca ninguém pecou como a gente. Verso 13. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou de trazer sobre nós mal, e fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus, e em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Olha para cá, por favor. Daniel, ele no final da sua vida, ele diz que ele, de estudar os livros, a Escritura, e ele então entende que aquela profecia do Senhor estava para se cumprir. Entendeu pelos livros. E onde Daniel leu? Na Escritura. Jeremias, capítulo 25, versículo 11. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Foi lendo a Bíblia que Daniel descobriu o que aconteceria com o povo. Lendo a Escritura. Depois de Jeremias 29, capítulo 10, diz assim, assim diz o Senhor. Aqui ele sabia, ó, aqui nós vamos nos lascar porque não obedecemos o Senhor. E de fato a Babilônia veio. Capítulo 29. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Próximo. Ele continua, e então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Essa era a esperança de Daniel. Ele leu a Escritura, ele estudou a Escritura, e então ele entendeu, sim, estamos aqui por conta dos nossos pecados. Nós pecamos, nós desobedecemos a Deus e por conta disso somos escravos. Mas o Senhor também disse que 70 anos depois desse castigo, o Senhor viria e restauraria o seu povo. A nação foi destruída, foi humilhada, abandonada, escravizada. E a pergunta que eles faziam ali no cativeiro era o seguinte, como voltaremos para casa? Como? Será que há possibilidade do Senhor restaurar o seu povo? Porque nós desobedecemos a Deus, fomos longe demais no pecado. Algo aparentemente impossível. Então, a oração de Daniel mostra o caminho para eu e você sermos restaurados. Mostra o caminho para o povo de Deus ser restaurado. Talvez aquelas pessoas estavam pensando, nós fomos tão fundo no pecado, somos indignos. E talvez você pense assim também, como? Como eu posso fazer para trazer de volta a minha dignidade? Eu fui longe demais no pecado. Será que há restauração para a minha família? Será que há restauração para o meu lar, para o meu casamento, para a minha vida espiritual? Você sabe, a vida do homem é cerca de 70 a 80 anos. Depois disso, nós cumpriremos um caminho de volta para o nosso Deus. E é por isso que eu e você devemos sempre lembrar, como eu volto para a minha casa celestial? E Daniel explica aqui, na sua oração, princípios de como nós sim devemos esperar pela vinda do Senhor e clamar pelo Senhor. E nós vemos que é uma oração de profundo arrependimento, porque, meu irmão, sem arrependimento não há restauração. Sem arrependimento de pecado não há volta para Deus. Sem arrependimento de pecado não há como termos relacionamento com Deus. É isso que Daniel faz, é isso que todos os homens de Deus fazem.
A Escritura diz que Salomão, ele constrói o templo do jeito que Deus mandou. O seu pai sonhava construir, mas Deus disse: você não, Davi, seu filho vai construir, porque você é homem de guerra, suas mãos estão sujas de sangue. Então Salomão faz o templo, e quando ele vai consagrar o templo, olha a oração que ele faz, 1 Reis 8:33. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter a ti, confessar o teu nome, e orar, e suplicar a ti, nesta casa, ouve tu nos céus, e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faze-o voltar à terra que deste a seus pais. Consegue perceber que Salomão ele segue o mesmo princípio? O caminho da restauração da nossa alma, da nossa vida, da nossa família, passa pelo processo da oração e de humilhação. Enquanto não nos humilharmos diante do Senhor, não teremos restauração. E nós vemos aqui as características da confissão do pecado de Daniel, tendo por base, por pano de fundo, o livro de Jeremias, para entendermos melhor. Eu quero passar aqui alguns princípios, então. Põe o primeiro, ele, por favor. O primeiro princípio que nós aprendemos da oração de Daniel é o seguinte: Daniel ora para que a promessa se cumpra. É isso que ele faz. Ele descobre, através dos livros, as promessas do Senhor, e com base nisso, ele ora para que essas promessas se cumpram. Você percebeu que Daniel não disse assim: calma aí, Deus prometeu. Não, se Deus prometeu, ele é soberano, ele vai cumprir, eu não preciso fazer nada. Não, a soberania de Deus não gerou apatia em Daniel, muito pelo contrário. Justamente pelo fato de Deus ser soberano, dele saber aquilo que Deus tinha decretado, ele ora, porque ele tem a certeza de que o Senhor vai responder a sua oração. 1 Reis, capítulo 8, verso 26, Salomão novamente dizendo: agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste ao teu servo Davi, meu pai. Olha como era a oração desses homens. Eles iam para a Escritura, olhavam aquilo que Deus tinha prometido, e com base naquilo que Deus prometeu, eles oravam. Porque eles sabiam, se Deus prometeu, ele vai cumprir. A soberania de Deus de forma alguma gera apatia. Você consegue ver a importância de você conhecer a vontade de Deus? Agora, por que muitos não têm a oração respondida? É porque eles não vão para a Escritura. Oram, mas para você ter a sua oração respondida, você precisa orar segundo a vontade de Deus. E onde você conhece essa vontade? É na Bíblia. É lendo, é estudando, é se dedicando. Uma vez perguntaram para A.W. Tozer o seguinte: o que é mais importante? A leitura da palavra ou a oração? E ele respondeu de forma fantástica. Ele disse assim: o que é mais importante para um pássaro? A asa da direita ou a asa da esquerda? É claro que as duas. O que é mais importante? A oração ou a leitura da palavra? Os dois. Essas coisas precisam andar em conjunto, para que nós tenhamos a nossa oração respondida. É por isso que, em meio à necessidade, em meio à adversidade, aos problemas, à falta de tudo, você precisa conhecer o Salmo 23, para que você possa de fato orar ao Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum. Consegue ver a importância de conhecer a Escritura? Então Daniel nos ensina, em primeiro lugar, que nós temos que sim orar para que a promessa se cumpra. Mas em segundo, ele usa expressões duras consigo mesmo. Preste atenção naquilo que nós lemos. Daniel, ele vai ler, primeiro, ele não fala dos outros. Quando ele fala dos outros, ele se inclui junto com os outros. E a respeito de si mesmo, ele usa palavras extremamente duras. Daniel, quando ele vai orar, ele não chega diante do Senhor e diz assim: Senhor, perdoa os meus pecados, mas convenhamos, eu sou humano, Senhor. Homens erram. Ele não faz essa oraçãozinha banal, não. Ele é específico. É fruto de um coração que de fato conhece a Deus, e por isso você vê o coração dele esmigalhado, talvez na versão mais fácil de conhecer, contrito, quebrantado. Você vê um homem de Deus com um coração quebrado diante do Senhor, usando expressões duríssimas consigo mesmo. Olha o que ele diz: fomos rebeldes, nós nos pervertemos. Isso que ele diz: praticamos a perversidade, nós transgredimos os seus mandamentos. 2 vezes ele usa a expressão: a nós pertence o corário de vergonha, a coroa de humilhação. É isso que ele diz. Nós merecemos sim ser humilhados, porque fomos rebeldes, nos rebelamos contra o Senhor, nós não demos ouvidos, não obedecemos a tua voz, nós transgredimos o teu mandamento.
E para fechar com chave de ouro, ele diz assim no versículo 12. Daniel 9:12. Ele confirmou, falando do Senhor, ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo do céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Ou seja, ele está dizendo, nunca em nenhum lugar o povo pecou como nós pecamos. Nós nos pervertemos, nós nos desviamos do caminho do Senhor, nós fomos para longe daquilo que o Senhor fez para nós. E lembrando, Daniel, capítulos antes, os sátrapas, os políticos, os deputados, os prefeitos da época, 122 homens, eram 123, Daniel e mais 122. 122 homens procuraram uma falha em Daniel para o acusar. E diz a Escritura que 122 homens procuraram uma falha apenas no caráter daquele homem, na má administração daquele homem, e 122 homens juntos não conseguiram achar uma falha sequer. E mesmo ele sendo fiel diante das pessoas, diante do Senhor, como ele ora? A mim pertence o corar de vergonha. Eu transgredi a tua lei, nós fomos longe. Você percebeu que homens de Deus, eles oram, é dessa forma. Olha para o apóstolo Paulo no Novo Testamento. Paulo está no final da sua vida. Paulo foi o missionário que mais abriu a igreja, que mais implantou a igreja de toda a história. Paulo, todo domingo, toda semana, tem pessoas falando sobre ele. Paulo foi um grande servo de Deus, ele foi fariseu, ele estudou a Bíblia durante toda a sua vida, depois se converteu ao cristianismo, foi missionário, deu a sua vida de fato pela causa. E sabe como que Paulo termina a sua vida orando? Olha o estilo de oração de Paulo. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo buscar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Você percebeu que Paulo disse isso no final da sua vida? Muitos de nós não conseguimos enxergar que somos pecadores nem no começo da nossa caminhada cristã. Porque nós nos comparamos com o fulano do lado. Senhor, eu sou mau, né? Esse aqui é pior, hein? Esse aqui ganha de mim. Agora, Paulo, no final da sua vida, depois de ter sofrido naufrágios, açoites, ser apedrejado, dado como morto, sofrido pelo Evangelho, ele termina a sua vida dizendo, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Como que você é, meu irmão e minha irmã? Nós não fizemos 5% do que Paulo fez. E somos extremamente prepotentes e arrogantes. Não conseguimos enxergar o nosso pecado diante do Senhor. Conseguimos, às vezes, enxergar assim, o cisco no olho do outro, mas não conseguimos olhar para nós e ver o quão sujo e imundo nós somos. Você precisa aprender a orar no singular em primeiro lugar, a reconhecer o seu pecado e não o do outro. É por isso que homens sem Deus, eles oram, ninguém é melhor do que eu. Homens de Deus oram como Paulo, ninguém é pior do que eu. E Paulo não falava isso por demagogia, por falsa modéstia, ele falava isso porque ele conhecia a Deus de verdade. E quanto mais você conhece a Deus, mais você se conhece. Pessoas que não conseguem ver o seu pecado são porque, na verdade, estão longe da luz. Você sabe, assim como essa luz aqui, talvez a minha roupa esteja suja, você não perceba, mas à medida que eu me aproximo, você consegue ver algumas falhas nela. Assim acontece quando nós nos aproximamos do Senhor. Quanto mais próximos nós vamos nos achegando da luz, mais vemos a sujeira que existe em nós. É por isso que cristão arrogante é contraditório. São pessoas que não conhecem a si. São pessoas que não conhecem a Deus. Só conhece os seus pecados quem conhece a Deus. E quem de fato conhece os seus pecados e conhece o seu Deus, ele aprende a ser paciente, benigno para com o erro do outro. Porque é fácil vermos, fulano lá errou, rebenta com ele, pastor. Fulano lá, tira do louvor, arranca da igreja. Mas quantos conseguem olhar para dentro de si e ver os seus pecados? É por isso que quando nós conhecemos o Senhor e conhecemos a nós somos mais pacientes com o erro do outro. Uma vez o irmão veio me contar de algo que ele tinha feito, algo grave.
E eu falei, irmão, isso aí está errado. Você não devia ter ido por esse caminho. Você precisa se arrepender, isso é nojento. Mas eu terminei dizendo para ele, eu já fiz essas mesmas coisas. O Senhor teve misericórdia de mim, Ele vai ter de você. Quando nós conhecemos lembra a mulher adúltera? Diz a Escritura que os homens estão cheios de pedra para atacar nela ali. Pecadora! Pecador tem que se morrer, tem que ser apedrejada. Então o Senhor vem e diz, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Porque aqueles homens, eles eram rápidos para ver o pecado no outro. Mas eles não conseguiam ver que aquela pedra tinha que ser lançada em primeiro lugar sobre eles. E quanto mais nós conhecemos a Deus, nós conseguimos também ser paciente e benigno para com o próximo. Qual foi a última vez que você, orando, foi específico em pedir perdão a Deus pelos seus pecados? Porque aquela oraçãozinha em geral é fácil, né? Senhor, perdoa os meus pecados em nome de Jesus, amém. Você lembra de uma vez que você falou assim? Eu fui infiel à minha esposa. Me perdoa. Eu fui infiel ao meu marido. Eu menti. Eu fui imoral. Eu fui arrogante. Eu fui invejoso. Eu quis o que o irmão comprou. Eu quis o que a irmã tem. Qual foi a última vez que você orou dessa forma diante do Senhor? Especificando os seus pecados. Qual foi a última vez que você chegou diante do Senhor e disse, Senhor, me livra da inveja? Olha, tem um tempo bom que eu estou na igreja já, 13, 14 anos. Já vi muitas pessoas pedindo oração por conta de inveja, mas inveja dos outros em relação a ela. Pastor, faz uma oração aqui que tem muita gente com inveja de mim. Isso aí acontece. Mas até hoje teve uma pessoa sequer que chegou e disse, pastor, ora para mim porque o problema é inveja, que as pessoas estão com inveja de você. Não, pastor, eu sou invejoso. Nossa, mas que dificuldade que eu tenho, pastor, ora para mim, pelo amor de Deus. Nunca. E a Escritura diz que a inveja é como câncer que corrói o osso. Você tem, eu tenho. Nós temos. Mas percebeu que até para Deus é difícil a gente confessar essa coisa aí? Senhor, louvado seja o Senhor, abençoa aquele irmão mais. É difícil. Mas é assim que temos que fazer. Qual foi a última vez que você pediu perdão por seu semelhante? Qual foi a última vez que você errou com alguém que você chegou para a pessoa e disse, me perdoa? Você lembra disso? Hein? Nem para o marido você consegue pedir perdão, nem para a esposa você consegue. E quando é uma outra pessoa que erra, você lembra a última vez que você chegou, ô fulano, você ficou chateado comigo? Puxa, me perdoa, eu não vou fazer mais isso. Vou me esforçar. Às vezes o irmão falou para você, olha, você fez errado. Isso aqui me chateou. E mesmo assim, você não teve um coração quebrantado para falar, me desculpa. Você lembra? É porque nós conseguimos, muitas vezes, ver o erro do outro. E não conseguimos olhar para nós. Não conseguimos ter a humildade que Daniel teve de dizer, eu tenho pecado. Eu tenho transgredido a tua lei. Eu tenho andado errado. Mas terceiro, Daniel diz que todos são culpados. Versículo 11, você pode acompanhar comigo? Daniel 9, 11. Olha o que ele diz. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei. Ele não diz que não, todo Israel, não, mas tem criança inocente no meio, Senhor. Não. Todo, sem exceção. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Todos nós pecamos. E lembrando, Daniel estava na Babilônia, foi levado como escravo, por conta de pecado de pessoas da época que ele nem tinha nascido. O povo desobedecendo, Daniel não era nem nascido, Daniel nasceu, Daniel, é agora, vai todo mundo escravo. Aí o que eu fiz? Você pecou junto com o povo, rapaz, interessa. Daniel então foi levado para a Babilônia. Mas mesmo assim, na oração ele diz, nós. Ele não diz, Senhor, perdoa, eles pecaram. Mas ele diz, nós pecamos, porque Daniel sabe, não há inocentes diante do Senhor. Não há inocentes diante de Deus. É por isso que a palavra, o atributo inocente, ele é impossível ao ser humano relacionado a Deus. Impossível. Ser humano inocente é uma antítese, é uma contradição, não existe.
Todo ser humano é culpado do pecado. Não interessa se você é novo ou se você é velho, se você é negro, se você é branco, se você é rico ou se você é pobre. Lembra de Davi no Salmo 51 que ele diz assim? Que ele nasceu na iniquidade, em pecado ele foi concebido. Ele está falando, era por conta do pecado de Adão. Não tinha nem dado tempo dele fazer as coisas erradas ainda, mas era por conta do pecado de Adão. E com certeza um dos maiores e mais graves pecados, sabe qual é? É você não aprender a confessar o seu pecado. Isso é gravíssimo. Você não aprender a confessar o seu pecado. No verso 13 é isso que Daniel diz. Olha o que ele fala. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, toda desgraça por conta do pecado veio sobre eles. E ele ainda diz, apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Sabe quando seu filho chega imundo depois de brincar a tarde inteira no barro e você diz, vai tomar banho? Acho que não precisa, secando. É o que o povo de Deus aqui mais ou menos está fazendo. Imundo de pecado, dizendo, não precisa se arrepender não, está sossegado. Não, a gente está limpinho. Não houve dignidade nem para eles confessarem a indignidade que eles tinham. Eles não sabiam nem confessar o seu pecado. Como se não bastasse tudo de ruim que estava acontecendo, eles ainda não conseguiram ver que era por conta do pecado e não conseguiram se humilhar diante do Senhor. Eles pecavam e achavam que estava tudo bem. Em Jeremias, capítulo 2, versículo 23, na nova tradução da linguagem de hoje, fica bem fácil de entender. Olha o que ele diz. Como é que você pode dizer que não se machucou e que nunca adorou o Deus Baal, que era um Deus que tinha um Deus pagão? Veja como você pecou no vale. Veja só o que fez. Você é como uma camela nova no cio, correndo à solta por aí. Esculachou aqui, hein? Está falando assim, uma prostituta, Israel. É isso que ele está dizendo. Cachorra no cio é assim, né? Sai com qualquer um que está na frente. Jeremias está dizendo, vocês se desviaram igual uma cachorra, igual uma camela no cio. Vocês se deitaram com qualquer um que saiu na frente. Vocês me trocaram por qualquer Deus que se diz Deus, que na verdade não existe. Mas eles não conseguiam ver. Eles ainda se achavam limpos. Jeremias mostra exatamente o que eles fizeram. E olha que coisa grave. Jeremias 7:31. Olha uma das coisas que o povo tinha feito. E eles não tinham percebido o seu pecado. Jeremias 7:31. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. O povo ficou tão cego por conta do pecado, que eles estavam queimando seus filhos e filhas, oferecendo a entidades pagãs. E ainda dizia, onde temos pecado? Fazer churrasquinho do menino? Qual o pecado nisso? Eles não enxergavam o pecado deles. Mas talvez você pense assim, pastor, mas o povo lá era terrível, né? O que isso tem a ver com a gente, pastor? Eu vou mostrar o seu pecado. Eu vou mostrar quando você queima o seu filho. Com exceções óbvias das mães solteiras, que precisam trabalhar para sustentar a casa. Mas você que é mãe, quando você enfia o seu filho em tempo integral, na creche ou escola, simplesmente para ter um pouco de dinheiro a mais, para aumentar a renda, você está sacrificando os seus filhos a deuses pagãos. Você está terceirizando a educação dos seus filhos. Você está queimando os seus filhos a outros deuses. A diferença é que você não queima a Moloque, você queima a Mamon, ao dinheiro. Pastor, mas eu vou ter uma vida melhor. Verdade. Ou você quer ter um filho melhor? Você escolhe. Os dois não dá, muitas vezes. Com exceção daquelas mães que são solteiras, essas não tem como, tem que trabalhar, né? Mas quantas? Quantas mulheres? Às vezes o marido trabalha e às vezes não ganha nem tão mal. Ela pode pensar em algo que dá para fazer em casa. Ela pode pensar em alguma coisa que ela vai continuar com o tempo, com o seu filho, com a sua filha. Mas não. Tem que comprar casa nova. Tem que alcançar os seus sonhos. Enquanto isso, vão sacrificando os seus filhos. Paul Washer, um pastor americano, ele diz assim, seus filhos irão para a escola e eles serão treinados em torno de 15 mil horas em pensamentos ateístas secular. Depois, eles vão para a escola dominical ou para a salinha para colorir o desenho da Arca de Noé. Você acha que essas crianças irão conseguir lutar
contra as mentiras que estão sendo ensinadas na escola? Você acha realmente que o simples fato de você trazer o seu filho ou a sua filha para ela ficar 40 minutos aqui na salinha, ouvindo uma historinha, é o suficiente para o seu filho, para a sua filha se arrepender dos seus pecados e conhecer o caminho de Deus? Não, não é. Você precisa exercer, mulher, o seu papel de mãe lá na sua casa. Você precisa exercer. Porque o marido, sim, ele tem que sair, trabalhar e trazer o sustento para a sua casa. Mas não apenas isso. Sabe onde nós temos também feito sacrifício a outros deuses? Quando você trabalha de segunda a segunda, a Bíblia diz que você está pecando. Um dia a Escritura diz que você precisa parar para descansar. Um dia, pelo menos, você precisa parar para cultuar a Deus. Esse é mandamento. Faltar ao culto é pecado. Pecado! No Antigo Testamento, pessoas faltavam ao culto, eram mortas. Eu queria que Deus também matasse se chegasse atrasado, né? Você não chega atrasado no seu trabalho. Por que Deus tudo entende? Por que Deus não tem problema? Pô, é 9h30, 9h30, não é 9h35, não é 9h40. Mas Deus entende. É falta de reverência, é falta de temor. É compromisso com o Senhor em primeiro lugar. Quantas vezes nós, por conta de coisas que não são nem tão graves, começa a chover igual hoje, pronto, já não dá para vir ao culto mais, convenhamos, né? Senhor, quase um dilúvio. Para sair, a gente não dá desculpa. A gente dá um jeito e sai. Reconheça o seu pecado, meu irmão e minha irmã. Você que é mulher, reconheça. Reconheça que na sua casa há uma autoridade, e essa autoridade é o seu marido. Você, mulher, você não pode desrespeitar o seu marido nem de brincadeira. Perto dos outros, muito menos. É o que a Escritura diz. Honre ao seu marido como ao Senhor. Você que é mulher, você deve esconder o seu corpo, você não deve mostrá-lo através de decotes, de roupas apertadas, de roupas curtas e sensuais, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. E às vezes nós não conseguimos perceber onde nós temos pecado assim também, estamos queimando talvez a roupa. Mas não conseguimos ver o nosso erro. E é claro, você marido também. Se você não está disposto a morrer pela sua esposa, você não deveria nem ter casado. Porque é isso que a Escritura nos chama. O marido, se necessário for, dar a vida pela esposa. Você não consegue nem assistir um filme com ela de 1h30? Não consegue nem almoçar na casa da mãe dela, porque é chato demais? Não consegue nem ficar 30 minutos conversando, olhando nos olhos? Mas morrer você está disposto. Mentira, quer enganar quem? Não vai fazer isso de forma alguma. Seja homem de verdade, meu irmão. Ame a sua esposa acima de todas as coisas. Acima dos seus próprios filhos. Porque você sabe, filho vem com gracinha, né? Quem que você ama mais? Papai, eu amo a mamãe. Uma vez meu filho disse assim, pai, se a gente estivesse num avião, e o avião estivesse caindo, e tivesse só um paraquedas, para quem que o senhor dava? Ou seja, né? Mamãe, papai, ou os três? É para sua mãe. Pai, nós. A gente ia morrer se explodir, moleque. Mas sua mãe ia ser salva. É assim que deve ser feito. Deus dá graça, não precisa fazer. Mas quantos maridos não cumprem o mandamento que é de amar a esposa assim como Cristo amou a igreja? Quantos homens têm tempo para tudo, mas não conseguem ter tempo para criança? Porque sempre chega do trabalho cansado, tem futebol para assistir. Ai, é chato fazer a trança no cabelinho da boneca. É chato ficar brincando de carrinho. Você não está cumprindo seu papel de pai. É o que a Escritura diz a mim e a você. Olha para cá, por favor. Quantos filhos rebeldes não obedecem aos seus pais? Tudo bate boca. Você que é filho, em nome de Jesus, seu pai e sua mãe estiver falando, você calha a sua boca. Depois que ele terminar, você levanta a mão e diz, posso falar? Não fale junto com seus pais. Feche a boca quando seus pais estiverem falando. Chame-os de Senhor. Pai e mãe não é amiguinho de escola. Não é você. Hoje em dia sumiu essa cultura. Não, pai e mãe não é você. Pai e mãe é senhor e senhora. Então quando eles pedirem, é sim senhor e sim senhora. Só que nós não conseguimos perceber o nosso pecado nessas coisas. As ovelhas não conseguem perceber os seus pecados quando se rebelam contra a autoridade que Deus tem instituído.
O que a Bíblia diz é que, sim, as ovelhas devem ser submissas ao pastor se ele for submisso à Bíblia. Não fale mal, meu irmão, da sua liderança. Não fale mal dos seus pastores. Não fale mal dos homens que Deus tem colocado para guiar a igreja. A Bíblia diz que isso é pecado. Só que você precisa primeiro se enxergar. Precisa enxergar o seu pecado, para que então você possa ser restaurado. Eu já estou encerrando o quarto. Daniel não culpa a Deus pelas desgraças. É interessante que o que aconteceu de desgraça aqui foi absurdo. Mulheres foram cerradas ao meio, pessoas decapitadas, famílias dizimadas, destruição que não acabava mais. Mulheres estupradas, fome. A fome era tão grande em determinada época que mães comiam seus próprios filhos. Sabe o que Daniel faz? Sabe como Daniel ora? Senhor, cadê o Senhor? Aonde tu estavas que essa desgraça toda acontecendo? O Senhor não vê? Não é assim que muitos iriam orar? Diante da desgraça, não é assim que muitos fazem? Cadê Deus? Daniel, ele ora diferente. Ele vê toda aquela desgraça sobre o seu povo e olha como ele ora. Onde nós estávamos? Aonde nós estávamos que nos dizíamos tanto da lei do Senhor? Onde nós estávamos que fomos para longe das ordenanças e daquilo que o Senhor propôs para nós? O Senhor arrebentou conosco, Daniel está dizendo. E ele diz assim, isso é justo. Isso é correto. Meu irmão, se você tem um pouco só de dignidade, se você vê um juiz honesto, íntegro, prendendo um assassino, se você tem um pingo de dignidade, o dia em que Sérgio Moro mandou prender o maior bandido que essa nação já viu, o Nine, Luiz Inácio Lula da Silva, se você tem um pouco de dignidade, você aplaudiu aquele juiz. Aquele homem trouxe pobreza para o nosso país. Hospitais, pessoas morreram, falta de investimento por conta de investimento na família dele. Lembra, né? Filho dele, catador de caca no zoológico, milhões. Dona Marisa, vendedora de Avon, 9 milhões na conta. Se você tem um pouco de dignidade, o dia que esse homem foi preso, não interessa se você gosta ou não gosta de Sérgio Moro, você tem que aplaudir a ele. Porque nós, que somos dignos, queremos que a justiça seja feita. Daniel vê uma desgraça no seu país. E sabe o que ele faz? O Senhor está correto. Nós pecamos. É assim que deve ser feito. Merecíamos mais. Isaías ora desse jeito. O Senhor tem dado menos do que merecem as nossas transgressões. A desgraça sobre a nação, e olha como ele ora, o Senhor tem nos dado menos do que recebem, do que merecem as nossas transgressões. Muitos duvidam da bondade de Deus, é porque eles não conhecem a sua própria maldade. Pessoas que não conhecem o seu coração duvidam da bondade de Deus. O que está acontecendo aqui é que o povo abandonou a Deus. E Daniel disse, é por causa disso que a desgraça veio sobre nós. Talvez você já ouviu, né? Normalmente, quando acontece desgraça, tragédia, muitos pastores dizem assim, olha, eu não sei explicar, não sei. Mas eu sei que Deus está no controle. Eu sei explicar. Toda desgraça na sua vida é por conta do seu pecado. Toda desgraça que nós estamos passando é por conta de pecado. Apenas isso. Então, sim, você pode explicar para alguém. Quando chegou aqui, ai, meu casamento está acabando, o que aconteceu? É porque você pecou. É porque você, quando casou, era de um jeito, depois você foi relaxando. Você se arrumava, se maquiava. Agora fica aquela maldita camiseta do vereador o dia inteiro. É por isso. Nós pecamos. Então nós sabemos sim explicar. A desgraça de Israel e a nossa desgraça, como Brasil, como família, é porque nós também temos abandonado os nossos filhos. Você percebeu que para muitas mães, nossa, chega a época de férias, elas ficam loucas, porque, nossa, eu vou ter que ficar com meu filho o dia inteiro. Percebeu como as coisas estão invertidas? Não, calma aí, 24 horas com capetinho aqui. Você não fez, criatura? Como diz o Inventares, quem pariu que balance. Temos abandonado os nossos filhos. Homens têm abandonado as suas esposas por busca de menininhas mais novas e depois não sabe que desgraça vem sobre a vida. Abandonamos a Deus por dinheiro e a consequência, desgraça. Enquanto, meu irmão e minha irmã, você se fizer de vítima, a sua vida não vai ser restaurada.
Enquanto você não ver o seu pecado, a sua vida não vai ser restaurada. E para encerrar, por último, Daniel se humilha. Versículo 16. Acompanha comigo, por favor. Daniel 9:16. O Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio é vergonha, para todos os que estão em redor de nós. Olha o que Daniel está dizendo. Senhor, afasta a tua ira de nós. Toda essa vergonha e desgraça é por conta do pecado. É engraçado que hoje em dia não se pode mais falar sobre a ira de Deus. Fica algo meio medieval, não fica? Deus irado. Não, pastor, Deus era assim no Antigo Testamento. Agora Deus converteu, Deus é mais relax. Cara, Deus agora é Joe, Deus agora é você, e acabou. O que importa agora... nós não podemos pregar mais sermões que falam sobre a ira de Deus, assim como Jonathan Edwards pregou. Olha o nome do sermão dele. Deus nas mãos, pecadores nas mãos de um Deus irado. Só o termo já dá para assustar, né? Pecadores nas mãos de um Deus irado. Hoje não podemos pregar esse sermão. Hoje o máximo que podemos fazer é pegar um banquinho, pastor de banquinho lá, um fundozinho musical e dizer, Jesus é o centro do evangelho, mas você é o centro de Jesus. Mentira! Estão enganando você. Você é o ponto fraco de Deus. Ai, meu Deus. Ai, que nervoso que deu quando eu vi isso. Você não é o ponto fraco de Deus, coisa nenhuma. Você não merece, você não é digno. Nós não somos de cantar aquela música. Você é espelho, que é a imagem do Senhor. Você reflete a imagem de um pecador corrupto que tem que ir para o inferno. É assim que nós somos. Que história é essa? Agora nós vemos Daniel, 82 anos. Um adolescente que chegou órfão, carregado, escravo. Foi fiel toda a sua adolescência. A prova que tem sim, adolescentes, vocês podem sim serem fiéis a Deus em meio à Babilônia da escola, da faculdade. Pode. Ele foi um adolescente fiel, um jovem fiel. E aqui ele está com 82 anos. O ambiente continua sendo outro que não a sua terra. Mas mesmo assim, ele chega escravo. Mudaram o seu próprio nome, lembra? O rei trocou até o nome. Não, vamos tirar até a identidade desses moleques aqui. Tira. Vai ser Belsazar. Não vai ser Daniel mais. Agora ele é um senhor influente, rico, mas continua prostrado diante do Senhor. Continua humilhado diante do Senhor. Sem orgulho, sem prepotência, sem arrogância. Sempre com a boca no pó diante do seu Deus. Meu irmão e minha irmã, essa é a única forma de obtermos restauração. Quer ter a sua família restaurada, a sua vida restaurada? Faça como Daniel, não culpe os outros. Não culpe o seu casamento está mal, não culpe a sua esposa. Culpe você. Não culpe o seu marido, culpe você. Não culpe os outros. Olhe para si. Esta é a única forma de sermos restaurados, de fato, voltarmos para Jerusalém celestial que o Senhor tem preparado para nós. E todos nós aqui precisamos ser restaurados. Sim, você e eu também. Precisamos ser restaurados. Sabe de uma coisa que talvez seja o mal do século? A necessidade de aprovação. Você percebeu como que o ser humano ele tem uma necessidade tremenda de ser aprovado pelos outros? De receber aquele tapinha nas costas. Nossa, que bacana que você fez lá, hein? Eu não sei se o Instagram já começou ou ia começar, parece que eles tiraram aquela parte do like, das curtidas do Instagram. Cara, teve gente que quase ficou doente. Mas como assim? Vou pôr minha foto, vai ter joinha? Como que eu vou saber com as pessoas que me viram? Consegue ver o quão pobres são essas pessoas? O quão pobre de espírito, porque a alegria dela depende da curtida dos outros. Ela não faz como ela fazia mais no mundo, né? Que abria lá o gibizinho, tititi, horóscopo. Hoje use azul. Não faz isso. Mas ela fala, nossa, 30 e tantas curtidas. Ai, meu dia ficou melhor. Puxa, isso é coisa de hipócrita. Você não precisa fazer da sua vida um BBB nas redes sociais para receber curtida e aplauso dos outros. Você não precisa disso. Isso é coisa de pobre de espírito.
A infelicidade de muitos é porque eles ficam esperando muito dos outros. Olha, eu vejo Paulo. Paulo termina a sua vida pobre, sozinho. Paulo, o que ele tinha de bens? Uma capa e alguns livros. Só. Quebrado. Para a teologia da prosperidade hoje, demônio puro. Quebrado. Sem ninguém. Ele diz, na última defesa, ninguém foi comigo. Todos me abandonaram, até os amigos. Tido como herege, preso, sem nada. Sem curtida, sem like. Ai, mas sabe como ele termina orando? Senhor, tadinho de mim, eu estou sendo perseguido. É assim que Paulo termina orando? Senhor, o inimigo está furioso. Paulo não termina a vida orando assim. Paulo termina assim, olha, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. As pessoas saíram, foram embora. Mas a minha fé no meu Senhor eu mantive. E ele ainda diz, agora a coroa da justiça me está sendo preparada, a qual o Senhor, reto juiz, há de dar a todos quanto buscam a sua vinda. Diante da morte, ele sabia, ele estava saindo daquela prisão para ser executado. Mas ele não diz, ai, tadinho de mim, que ele diz, olha, eu fiz o que meu Deus mandou, e eu sei que a recompensa virá do meu Senhor, do meu reto juiz, e essa coroa ele não dará apenas a mim, mas ele dará a todos quantos amam a sua vinda. Foi para esse tipo de vida que Deus chamou a mim e a você, meu irmão. Você acha que é para quê? Sei quantos likes. Você acha que é só isso que é a vida? Você acha que é só isso? O Senhor nos chamou para algo transcendente. Nos projetou para uma vida muito mais gloriosa do que dinheiro, carros, curtidas e tapinha nas costas. Seja fiel ao Senhor. Lembre-se que no Senhor o nosso trabalho não é em vão, ainda que ninguém nos veja. No Senhor o nosso trabalho não é em vão. E o que a Escritura diz é que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor, de fato, restaurará a nossa sorte e nos levará de volta para Ele mesmo. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé por um instante, por favor?